Gente, nós tivemos aqui alguns momentos muito bons na palavra de Deus, mergulhamos nos estudos das Escrituras, falamos sobre muitas coisas importantes. Aqueles que estiveram aqui desde sábado podem concordar dizendo um amém bem forte? Infelizmente, nós tivemos apenas 3 cultos, então não dá para a gente pregar a Bíblia toda num culto só. Eu queria que vocês ficassem com bastante atenção, tá, gente? Silêncio, sem barulho, tá? Presta atenção. E você sabe que em cultos assim não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, num culto só. Então muitas vezes deixa a desejar, porque nós gostaríamos de mergulhar um pouco mais, falar sobre mais alguns aspectos daquilo que foi dito. E nós começamos aqui falando, silêncio. Nós começamos aqui falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E uma coisa que muitas vezes a gente não observa, como nós mencionamos aqui no sábado à noite, é que as obras da carne são muito mais do que prostituição, fornicação, impureza sexual. Não sei porquê, mas sempre que se fala sobre as obras da carne, o povo tem a tendência de falar sobre isso. Não que não sejam, mas nós observamos que entre as obras da carne que são citadas lá em Gálatas capítulo 5, a área sexual é citada apenas com 3 nomes. 3 palavras são reservadas para os pecados de ordem sexual, 2 palavras são reservadas para os pecados de ordem religiosa, quando ele menciona a idolatria, a feitiçaria. Ele menciona 2 coisas associadas aos prazeres da mesa, quando ele fala sobre bebedice, glutonaria. Mas 8 palavras são reservadas exclusivamente, chamadas de obras da carne, associadas ao relacionamento entre os irmãos. Então a predominância das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, está associada à ideia do relacionamento de uns com os outros. Ele fala sobre inimizade, ele fala sobre... Gente, para de falar, para de falar. Ele fala sobre porfia, de ciúme, de contenda, de inveja, de partidarismo. Por quê? Porque as obras da carne se tornam mais manifestas quando nós não tratamos bem os nossos irmãos. Essa é a característica número 1 de um crente carnal. As obras da carne revelam a nossa carnalidade. Quanto mais carnais nós somos, mais obras da carne nós praticamos. É por isso que antes dele listar as obras da carne e aquilo que é chamado de frutos do Espírito, ele diz: se andardes no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Um crente carnal pratica ou demonstra muitas obras da carne. A principal característica da carnalidade é a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de compaixão, a falta da capacidade de perdoar, é a nossa insensibilidade no trato para com o irmão mais fraco. E assim nós demonstramos a nossa carnalidade ou a nossa espiritualidade. Não é à toa que quando ele vai citar o fruto do Espírito, a primeira coisa que ele diz é amor. Quantos podem dizer amém? Amém. Há quem diga, há pregadores que falam que o único fruto do Espírito é o amor. E todas as outras coisas que são listadas logo após o amor são consequências que aparecem na vida daquele que ama. Benignidade, longanimidade, bondade, tudo isso é consequência do amor. Há quem diga isso. Pode ser que ele esteja dizendo apenas o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é benignidade, ou é amor e todas as outras coisas vêm junto, não importa. O fato é, o amor é a coisa mais importante na vida do crente. Quantos concordam comigo? A verdadeira espiritualidade cristã não é demonstrada pelo muito falar em línguas. E o falar em línguas é muito importante na vida do cristão. Tolo é aquele que pensa que o falar em línguas não é um recurso poderoso que Deus nos deu. Tolo é aquele que pensa que o falar em línguas cessou na igreja de Pentecostes, porque não está usufruindo do poder que Deus nos deu para testemunharmos da sua palavra no mundo. Mas o falar em línguas não é a característica número 1 de um cristão. E a gente vai ver na mensagem de hoje à noite que Jesus disse muito claramente que a característica pela qual o povo do mundo haveria de saber que nós somos discípulos de Jesus é porque nós amamos uns aos outros. Não é à toa
que nós podemos dizer que no cristianismo existem alguns pilares. 3 deles são dignos de serem citados pelo nome: fé, esperança e amor. Vocês podem repetir? Fé, esperança e amor. Há muitos pilares, fundamentos no cristianismo. 3 deles são dignos de serem citados pelo nome: fé, esperança e amor. Dos 3, qual é o maior deles? Mas por que falamos mais sobre fé do que sobre amor? Porque em algumas comunidades cristãs a esperança é mais mencionada e discutida do que o amor. Quanto nós temos ouvido sobre o amor? Quantas pregações, proporcionalmente falando aí durante um ano? Quantas pregações nós temos ouvido sobre a importância do amor, já que é o mais importante? Afinal de contas, a pergunta que cabe fazer aqui é possível aprender a amar? Hein? Deve ter um problema nesse microfone. Otoniel, não mexe aí não. Oi, som, teste, experiência. Vou tentar de novo. Irmãos, será que é possível aprender a amar? Tem que ser. Porque se não fosse possível aprender a amar, Jesus não teria dito: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Discípulo é a mesma coisa de aluno, aprendiz, pupilo. É alguém que é ensinado por outro. Se Jesus disse: o povo vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo se vocês amarem, é porque Jesus estava dizendo: eu vou ensinar para vocês como é que se ama. E o povo saberia que eles tinham aprendido alguma coisa com ele, que eram seguidores, aprendizes, alunos, discípulos de Jesus, porque estariam amando. Por quê? Porque amor se ensina e amor se aprende. Muita gente pensa que é um dom que vem de Deus, que uns têm e outros não têm. Mas não existe vida cristã sem amor. Não existe cristianismo sem amor. Se você é crente, e por mais conhecimento que você tenha, por mais dons que fluam através de você, por mais conhecimento da palavra que você pensa ter, se você não tiver amor, você ainda não sabe como convém. O conhecimento é importante, mas tem uma armadilha que vem junto com o conhecimento, porque o conhecimento incha, ensoberbece, faz a pessoa ficar ensimesmada, pedante, orgulhosa, vaidosa. Mas só o amor edifica a vida dos outros. Dos 3, fé, esperança e amor, o amor é mais importante, porque pela fé, como nós aprendemos aqui hoje pela manhã, nós podemos mudar as circunstâncias. Jesus falou com a figueira secou. Jesus falou com o vento, falou com a fúria do mar e lhe obedeceram. Ele disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. A fé muda a circunstância. Vocês podem dizer um amém bem forte? Amém. Graças a Deus pela fé. Mas a fé só muda a circunstância. A esperança, por outro lado, ela muda a expectativa do seu possuidor. Quem tem esperança não anda de semblante caído, não anda cabisbaixo, não entra em depressão, porque quem tem esperança está sempre aguardando coisas melhores na sua vida. A esperança muda a atitude do seu possuidor. Só o amor é capaz de mudar os outros com quem eu tenho contato. A fé muda as coisas, a esperança muda a própria pessoa que a possui, mas o amor muda os outros. Você não consegue mudar uma pessoa com quem você vive pela sua fé. A única forma de você usar a sua fé em favor de alguém é se essa pessoa concordar com você. A sua fé pode ser usada por você mesmo, para a sua própria vida, mas eu não posso usar a minha fé para curar outra pessoa se ela não crê naquilo que eu creio. A oração de concordância, que pode ser feita por 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, só funciona se os 2 ou 3 concordarem a respeito daquele mesmo assunto. É por isso que a Bíblia diz: se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa. Não tem como haver oração de concordância se eu creio e a pessoa não crê. Então, quando a pessoa crê, eu posso orar por ela. As únicas ocasiões onde a minha fé funciona por outra pessoa é quando eu tenho um filho que ainda não é responsável pela sua própria vida, ele está debaixo da minha autoridade, ou um empregado com o qual eu tenho um bom relacionamento e ele não é insubmisso a mim, ou numa outra situação semelhante, quando alguém concorda comigo na fé.
Fora isso, não tem como eu exercer a minha fé em função de qualquer outra pessoa, que não seja um filho que depende de mim, um empregado que está em comunhão comigo, ou uma pessoa que concorda comigo em fé. Não tenho como curar as pessoas do mundo se elas não crerem. É por isso que Jesus, ele curava, mas a cura estava no final da lista. Leia as passagens dos evangelhos e você vai ver que Jesus Cristo passava por todas as cidades e circunvizinhanças, ensinando, pregando e no final da lista, curando. Ele não curava para depois ensinar, ele ensinava para depois curar. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Antes de você querer orar por alguém, para ministrar cura, para ministrar uma bênção, ministrar o batismo no Espírito Santo, seja o que for, certifique-se de que você falou o tempo suficiente para que a pessoa tenha ouvido para receber fé. Amém, irmãos? Amém. Mas, dos três, o amor é o mais importante. E aqui cabe uma pergunta bem curiosa. Por favor, não responda, pense consigo mesmo, não responda. Ouviu o que eu disse? Não responda. Mas eu vou perguntar. Não responde. Existe pecadinho e pecadão? É uma pergunta interessante. Existe pecadinho e pecadão? Isso é uma pergunta que parece uma pegadinha dentro das comunidades evangélicas, porque nós temos a tendência de responder sem pensar. Não, porque para Deus tudo é pecado e não tem diferença esse negócio de pecadinho e pecadão. Mas sabe que isso está errado? Sabia que existe pecadinho e pecadão? Sabia disso? Está me ouvindo? Alô? E eu vou provar para você. Eu já preguei que não existia pecadinho e pecadão, mas temos que ser humildes o suficiente para aceitar a verdade da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus esclarece, nos mostra a verdade, temos que baixar a cabeça e respeitar a quem tem mais autoridade que nós. A nossa teologia, o nosso achismo, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade não pode prevalecer diante da clara palavra de Deus. Antes de eu citar os versículos bíblicos que provam que existem pecadinhos e pecadões, que há pecados mais graves do que outros, eu vou apelar para o bom senso, coisa que Jesus costumava fazer sempre, quando estava ministrando a palavra. Antes de citar os versículos da Bíblia, você já vai começar a concordar comigo, que existe sim pecado pior do que outro. Quer ver só? No mundo, nós sabemos que existem coisas que são piores que outras. Nós não consideramos todos os erros iguais. Se uma pessoa, por exemplo, passar num sinal vermelho e ela comete uma infração de trânsito, é um tipo de pecado. Eu não estou falando de alguém que passou sem querer, que não viu, mas de alguém que passa de forma consciente. Passou no sinal vermelho porque quis. É uma espécie de pecado, é uma infração, é um erro simples, não é tão grave, mas é um erro. Mas imagina um ladrão que entra para assaltar um banco e porque tem uma criança de 3 anos chorando dentro do banco, ele dá um tiro na cabeça dessa criança para poder roubar em paz. O que é que você acha? O crime que o ladrão comete é tão grave quanto aquele que passou no sinal vermelho? É a mesma coisa? Não. Quem estuda direito sabe, o pessoal do mundo do direito entende bem, que até mesmo em crimes cometidos existem situações e detalhes que tornam aquele crime pior ou menos mal. Existem atenuantes e existem agravantes. Situações agravantes e situações atenuantes. Foi premeditado, foi planejado, ele já queria matar, foi autodefesa, foi repentino, foi no calor do momento. São atenuantes e são agravantes. Então, uma coisa pode ser considerada mais grave ou menos grave, dependendo do contexto, dependendo da situação. Se na vida, nós sabemos que tem coisas erradas que são piores do que outras, por que a palavra de Deus não seguiria a lógica do bom senso que Ele colocou dentro de nós? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os meus aleluia? Por que a palavra de Deus não seguiria o mesmo princípio, a mesma lógica do bom senso que Ele colocou dentro de nós? O bom senso que nós possuímos é um dom de Deus, é divino. Mas nós temos versículos bíblicos que provam claramente que há pecadinhos e há pecadões. Claro que é como o povo fala no popular,
Mas o que significa isso é que existem pecados mais graves do que outros. Para quem pensa que todo pecado é igual, você precisa ler mais a sua Bíblia. Está escrito lá em Mateus capítulo 12, versículo 32. Jesus disse: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nessa vida, nem na outra. Hein? Aí você diz, como é que todo pecado pode ser igual, se Jesus acabou de fazer uma distinção? Porque ele diz, quem proferir palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Sabe por que ele diz que esta pessoa vai ser perdoada? Porque falar contra Jesus é pecado, mas é um pecado que dá para perdoar. Não se perdoa quem pratica boas ações, só se perdoa quem fez alguma coisa errada. Se ele diz, fala contra Jesus, pode ser perdoado, é porque falar contra Jesus é pecado, mas tem perdão. Quantos estão entendendo? Mas quem falar contra o Espírito Santo, ele diz, não tem perdão, nem nessa vida e nem na outra. Aí o caldo engrossa. Ele diz, não tem perdão. Então quer dizer que tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não tem perdão. Não vem dizer para mim que todo pecado é igual. Alô? Não podem ser iguais. Ah, mas será que tem mesmo um pecado maior do que o outro? Foi Jesus quem disse. Naquela discussão teológica lá de João capítulo 19, versículo 11, Jesus fala o seguinte: respondeu Jesus a Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos disse, me fala o que foi que tu fez. Tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender? O que é que fizestes? Aí Jesus diz para ele, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Alô? Quantos ouviram? Jesus disse, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada, mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. Repete aí comigo a frase, maior pecado tem. Como é que é? Mais uma vez, fala aí. Só para decorar. Tem pecado maior do que outro ou não? Tem. Jesus disse, maior pecado tem. Então tem maior pecado. Tem pecado maior do que outro. Amém, gente? Amém. Vocês estão me olhando como se fosse uma vaca na frente de uma porteira nova. Vocês não sabem o que é isso não, né? Isso é uma expressão idiomática dos Estados Unidos. Eu morei com um americano e ele tentava traduzir umas coisas e ninguém entendia nada. Mas eu vou explicar para vocês. Uma vaca na frente de uma porteira nova é mais ou menos assim. O bicho ele sempre passa por aquele caminho para ir para o pasto, para comer, se alimentar. Mas um dia o dono da fazenda inventa de colocar uma cerca e uma porteira nova, mesmo no caminho da bichinha. Aí quando ela vai passar para comer, aí tem aquela barreira e ela não entende nada. Ela faz exatamente o que vocês estão fazendo para mim. Vira a cabeça e faz assim. Vaca na frente de uma porteira nova. Às vezes ficamos perdidos com coisas assim. Mas irmãos, a gente precisa analisar se a gente está crendo naquilo que a Bíblia diz ou naquilo que nos disseram os nossos pregadores prediletos. Porque muitas vezes a nossa teologia é uma teologia artificialmente construída, com base na linha da nossa denominação. Seguimos o costume, a cultura, a tradição e invalidamos a palavra de Deus por causa disso. E aí depois tem muito crente se frustrando porque a palavra de Deus não está funcionando para ele. Ah, esse negócio de igreja já não serve para mim, nunca Deus me ouviu, pedi muito, ele não respondeu, tentei, não deu certo, vou embora. Por quê? Porque está clamando por promessas que não foram feitas. Essa é a frustração de muito crente. Tenta viver a vida cristã na força das suas ideias, na força da teologia que lhe foi passada, na força do pensamento da sua denominação. E a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é desprezada todos os dias. A única coisa que vai funcionar, que vai surtir efeito e mudar a nossa vida e transformar a Ebenezer colocando ela de cabeça para cima, não é cabeça para baixo, é colocar a Ebenezer de cabeça para cima, é a palavra de Deus, como ela é. O terceiro texto que eu quero mostrar para vocês, e isso aqui é só a introdução, tá?
O terceiro texto que eu quero mostrar para vocês, que prova, e claro, nós teríamos outras passagens se quiséssemos abrir, são apenas 3 textos que provam que existe pecadinho e pecadão. O terceiro texto é 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17. João falando com a igreja, ele diz: se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, né? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esses eu não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não há para a morte. Vocês entenderam o que foi que ele falou aqui? Vocês entenderam isso? João está dizendo assim, eu vou traduzir. João disse assim, ó: se vocês verem que um irmão cometeu um pecado que é para a morte, ou seja, tem pecado que mata, mas tem pecado que não mata, tem pecado que é para morrer. Tem uns tipos de pecado, que nem todo pecado é igual, mas tem uns tipos de pecado que é para o cabo morrer. Aí João diz: se você vê um irmão cometer um pecado que não é para a morte, aí ele diz: ore a Deus, e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Aí ele fala: há pecado para a morte, por esses eu não digo que ore. Toda injustiça é pecado, ou seja, há pecados mais graves, pecados menos graves. Há pecadinhos, mas há pecadões. Aí ele diz: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então, gente, até aqui a gente já aprendeu o seguinte: tem pecado que dá para perdoar, tem pecado que não tem perdão. Tem pecado pelo qual dá para orar, tem pecado pelo qual não pode orar. Tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Tem pecado maior do que outro. Alô? Acabamos de ler sobre um pecado para a morte, sobre o qual não podemos orar, porque Deus não dará vida a quem cometer pecado para a morte. Aí está todo mundo agora preocupado. Pelo amor de Deus, irmão Natan, diga logo qual é esse pecado para eu poder pecar em paz. A pessoa quer separar esse pecado, esse eu não cometo, os outros estou na benção. E a minha pergunta é exatamente essa: para que você quer saber qual é o pecado para a morte, se não faz diferença? O melhor é a gente se esforçar para não pecar de jeito nenhum. Alguém poderia estar dizendo: Natan, mas eu acho que eu cometi o pecado para a morte, não estou mais conseguindo dormir, toda vez que eu vou tomar ceia eu fico me tremendo todinho, ai meu Deus, que medo. Se você está angustiado porque acha que cometeu o pecado para a morte, pode ter certeza, você ainda não cometeu, porque quem cometeu o pecado para a morte não tem mais sensibilidade, não fica mais condenado, não tem mais peso de consciência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pode responder aí para mim, diz: tem pecadinho e pecadão ou não? Sim. Tem pecados mais graves do que outros. Isso quer dizer, gente, que a gente precisa parar para pensar. Se tem pecado mais grave do que outro, primeira coisa, a gente tem que entender o que é pecado. Nós temos os conceitos teológicos que nós poderíamos citar, que nos ajudam, afinal de contas, são traduções das expressões usadas no Antigo e no Novo Testamento, traduções feitas do hebraico e do grego, ajudam, mas eu gosto de usar os versículos da Bíblia para basear o nosso conhecimento, a despeito da terminologia teológica, que muitas vezes faz mais é atrapalhar. Na Bíblia nós temos um versículo que nos ajuda a entender 50% do que é pecado. Os outros 50% vão vir no próximo versículo que eu vou citar. A primeira parte que nos mostra o que o pecado é, está em Tiago capítulo 1, versículo 14. Todo mundo conhece esse texto. Ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E nós conhecemos o resto da história. Ele vai dizer: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez praticado, ele gera a morte. Então ele está falando aí sobre o processo da geração do pecado. Como é que eu gero o pecado, a concepção do pecado, né? Mas o começo está no versículo 14: cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria cobiça. Cada um é tentado. Cada um o que, gente? Não, fala mais forte aí. Cada um é o quê? É tentado.
Leia na sua Bíblia e você vai ver que Tiago não diz: cada um de nós que somos crentes, nascidos de novo, batizados no Espírito Santo, um dia nós fomos tentados. Ele não diz isso. Ele diz: cada um de nós é. Ele não fala cada um de nós foi. Ele não fala cada um de nós um dia será. Ele disse: cada um de nós é presente. Sabe por quê? Porque mesmo tendo nascido de novo, mesmo cheios do Espírito Santo, mesmo faladores de línguas, nós ainda temos uma natureza terrena. Em Gálatas 5, Paulo chama esse tipo de coisa de obras da carne. Em Colossenses 3,5, ele chama de natureza terrena. Em Romanos 8,13, ele chama de feitos do corpo. Se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Fazei, pois, morrer isso, prostituição e a natureza terrena. Enquanto tivermos essa natureza terrena, estaremos sendo tentados a todo momento, em cada situação oportuna que Satanás possa encontrar. Aí você vai me dizer: mas eu vou ser tentado em que área? O versículo acabou de explicar que cada um é tentado pela sua própria cobiça, o seu próprio desejo, sua própria vontade. O que significa que a tentação é uma coisa muito particular. Há coisas nas quais eu sou tentado que você não é. Há coisas nas quais você é tentado que eu não sou. Porque cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Eu não sou tentado pela concupiscência da minha esposa. Não sou tentado pela concupiscência do meu melhor amigo. Não sou tentado pela concupiscência da outra pessoa. Eu sou tentado pela minha o quê? Pela minha própria concupiscência. Então a tentação é uma vontade própria, é uma vontade particular sua de fazer uma coisa que você gosta, mas não pode. Não é uma coisa que você não gosta, é uma coisa que você gosta. Não é uma coisa que você não quer, é uma coisa que você quer. É por isso que ele usa a palavra cobiça. Algumas versões falam concupiscência. É a mesma coisa de desejo, vontade. Então cada um de nós é tentado com uma vontade que nos é própria, particular, é individual. A tentação é uma coisa individual, particular. Cada um é tentado em uma área específica. Cada um sabe onde o seu sapato aperta. Mas é importante a gente entender que a Bíblia diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o que é o pecado? É você fazer aquilo que é proibido. Você gosta, mas é proibido. Eu disse para vocês que iria conceituar pecado. Tiago capítulo 1, versículo 14, que a gente acabou de ler, ensina 50% do que é pecado. Ou seja, é fazer aquilo que é proibido. E infelizmente, presta atenção, infelizmente, é só isso que muita gente lembra. Se você perguntar para a maioria dos seus irmãos, se você perguntar para os evangélicos, na maioria das vezes, no final da história, o que a pessoa vai querer dizer que é pecado é você fazer aquilo que você não deve. Para muita gente boa, pecar é fazer o que é proibido, é você fazer o que você não deve. Mas pecado não é só isso. Isto é 50% do conceito do que é pecado. Sim, é pecado fazer o que é proibido, mas é pecado não fazer o que é exigido. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Como é que nós sabemos disso? Porque está escrito, Tiago capítulo 4, versículo 17. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amém, irmãos? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Mas o que é isso? É você não fazer o que é exigido. Você sabe que deve e não faz. Veja, pecado pode ser fazer o que eu não devo, mas também é não fazer o que eu devo. Quantos estão entendendo? Pecado é fazer o que eu não devo e é não fazer o que eu devo. Eu vou repetir, vocês estão meio parados assim, eu acho que é o negócio da vaca lá. Eu vou repetir. Olha só, pecado é você fazer o que não deve, mas também é não fazer o que você deve. Em outras palavras, você peca quando você faz coisas erradas, e você peca quando você não faz
coisas certas. Quantos estão entendendo? Natan, eu quero um exemplo, é para já. Romanos capítulo 13, versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não deva nada, não deva palavra, não deva dinheiro. Claro que se é combinado, é emprestado, não tem problema nenhum. Mas você não deve ficar com a dívida enrolando, protelando, fugindo, fingindo, mentindo. Ele disse: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Em outras palavras, eu devo amor. Você começa o cristianismo já com uma dívida que você vai ter que pagar. Aleluia. Recebeu Jesus, virou crente, nasceu de novo, está na lei dos crentes, já começou com a dívida. Vamos lá, gente, porque cadê os aleluias, glória a Deus agora? Já começou com a dívida. Diga: eu devo. Você deve. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Ora, nós começamos aqui falando sobre pecadinho e pecadão. Se existem pecados mais graves do que outros, e pecado é você fazer o que não pode e não fazer o que pode, é você fazer o que não deve e não fazer o que deve. Então eu posso pecar por comissão e por omissão. Posso pecar por coisas que faço e posso pecar por coisas que não faço. Se há pecados maiores do que outros, qual é o pecado maior? É desobedecer ao maior mandamento. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? Se existem pecados maiores, qual é o pecado maior? É desobedecer. Vamos lá, gente, como é que é? O maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? O pessoal responde: amar o próximo como a si mesmo. Não é, mas eu vou explicar para vocês, tá? A resposta poderia ser simplesmente amar. Mas amar o próximo como a si mesmo, já que estragaram a minha pregação, eu ia mencionar daqui a pouco. Isso é spoiler. Mas essa é uma frase que a gente costuma dizer muito, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente pensa que esse é o novo mandamento. Não é o novo mandamento. E eu sei que muita gente nem sabe disso. Aí você vai me dizer: como assim, Natan? Como não é o novo mandamento? Está lá em Mateus, está lá em Romanos, está lá em Gálatas. Você acabou de ler aí um versículo que está associado ao conceito. Romanos capítulo 13, versículo 30, não, Romanos capítulo 13, versículo 8. Mas calma, vamos prestar atenção aqui. Da onde veio a frase amarás o teu próximo como a ti mesmo? Veio de Levítico capítulo 19, versículo 18. Como é que uma coisa que está escrita nos primeiros 5 livros da Bíblia poderia ser chamado de novo mandamento se o bicho é velho? Alô? Hein? Como é, presta atenção, como é que um versículo que está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, pode ser chamado de novo mandamento, se ele está nos primeiros 5 livros da Bíblia? Tem alguma coisa errada em nossa interpretação. Em Levítico 19, 18 está escrito assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ou seja, o teu próximo. Esse é o próximo, porque tem o próximo e tem o distante. Quem é que está próximo? O povo que é da minha raça, o povo que é do meu povo, os filhos do meu povo. Então ele diz: não terás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, que é os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele remodelou esse conceito da lei, ele ampliou a coisa. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele faz diversas declarações diferentes das coisas que Moisés havia dito em textos da lei. O capítulo 5 de Mateus é quase todo, Jesus rebatendo, complementando, acrescentando, modificando as coisas que Moisés disse. O tempo inteiro ele fica: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, eu porém. O tempo inteiro Jesus fazendo isso.
Quando chega no versículo 43 do capítulo 5 de Mateus, ele fala: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que foi dito isso? Levítico capítulo 19, versículo 18. Acabamos de ler. Amar os filhos do povo, o próximo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus fala: eu porém vos digo, amem os vossos inimigos. Uau! Há uma diferença enorme entre amar o meu chegado e amar o inimigo. A lei dizia: ama quem está perto, ama quem está próximo, ama o teu chegado, os filhos do teu povo. Os israelitas não podem ser odiados por outros israelitas. Ama os filhos do teu povo. Aí Jesus disse: eu sei que foi dito isso, mas o meu negócio aqui é diferente. Ele disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, ama o inimigo. Ora pelos que te perseguem. Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e sobre bons. Ele faz a chuva vir sobre justos e sobre injustos. Deus traz as suas bênçãos, que é o sol, a chuva, estações frutíferas, a abundância, a prosperidade. Deus traz tudo que é bom para os justos e para os cachaceiros. Aleluia. Deus abençoa quem presta e quem a gente diz que não presta, porque Deus não é evangélico. Graças a Deus, Deus não é evangélico. E esse é o problema de muito crente que pensa que Deus é da sua religião. Gente, Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus não é católico. Deus está acima desses nomes, dessas picuinhas que os homens criam. Deus é o Deus dos judeus e o Deus dos gentios. É Deus do incircunciso e Deus do circunciso. Porque Deus, diferentemente do crente, não faz acepção de pessoas. Jesus está dizendo: ama quem não presta, ama quem é mau, ama quem é injusto, ama o inimigo, ora por quem te persegue, para vocês serem iguais ao vosso Pai. Filho de Deus tem que ter a natureza de Deus. Você tem que representar de alguma forma. Você tem que ter sinais, características que demonstram aquilo que veio do teu Pai. Se Deus é amor e você não ama, você está com defeito. Você está com defeito. Vocês estão me ouvindo? Não existe coisa mais importante nessa vida do que o amor. Nada, 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 nada. Nem profecia, nem línguas, nem palavra de sabedoria, nem palavra de conhecimento. O amor é a coisa mais importante. O amor é o vínculo da perfeição. Não tem como se ter a plenitude de Cristo sem o amor. E amor, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não é um arrepio subindo pelas costas, nem descendo. O amor é sofredor. Cadê os aleluia do povo crente que estava aqui? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, não se conduz inconvenientemente em busca dos seus próprios interesses. Quer ver uma pessoa que ama de verdade? É aquela pessoa que é injustiçada, maltratada e não revida com ameaças. É aquela pessoa que é pega para Cristo, sofre injustamente e não fica jogando praga naquele crente, naquela pessoa em nome de Jesus. Porque tem muito crente que é assim: quando é injustiçado, maltratado, vai pedir para Deus pesar a mão sobre aquela pessoa, vai pedir a Deus para jogar um raio naquela pessoa. E cadê o amor? Porque Jesus disse que se alguém te der um tapa na tua cara, você tem que dar a outra face para levar outro tapa também. Hein? Dá para tu? Parece que alguém ali atrás está com dúvida se é para amar também a sogra. Sim, também a sogra. Alguém vai me dizer: mas irmão Natan, você não conhece o meu marido? Não precisa, o marido é seu. Ah, mas ele é um cavalo batizado. Dê graças a Deus que pelo menos o cavalo já se converteu, né? Já foi batizado. Ah, mas meu marido é mais grosso do que papel de enrolar prego. Deixa eu dizer uma coisa para você.
A Bíblia ensina como uma mulher sábia pode ganhar o seu marido quando ele ainda não obedece à palavra. Lá em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 1, ele diz: e vós igualmente, mulheres, tenham um comportamento cheio de sabedoria, para que vocês ganhem os seus maridos que ainda não obedecem à palavra, ele diz, as mulheres vão ganhar os maridos sem palavra alguma. O problema é que a mulher começa a aprender um pouquinho da Bíblia e já quer expulsar o demônio do marido, não tem paciência, é rixenta, briguenta, inferniza o homem. Chega quarta-feira, aí está lá ele bebendo cachaça, bebendo cerveja, com a chupeta do diabo na boca. A mulher já chega logo marchando, ei! Já assusta o homem. Tu tá com cão nos coros, miserável. Não é assim que você evangeliza o seu marido. Está me ouvindo? É com amor, com compaixão, com misericórdia. Aí você me pergunta assim: Natan, e se meu marido quiser me bater? Até isso eu tenho que ensinar, minha filha. Corra, corra, liga para a polícia, chama um pastorzão valentão assim como esse, um homem graúdo desse aqui, ó. Não tenha medo não, fuja, ligue para a polícia, chama os pastores. Caba safado, sem vergonha, que bate mulher, merece morrer envenenado no próximo almoço. Isso não é profecia não, tá gente, é só um desabafo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você pode lembrar o seu marido. Lembra da pregação do irmão Natan? Não é doido um marido que bate na mulher? Não pode morrer envenenado um caba desse? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pô, se a mulher quiser matar, ela mata. Facinho, mata rindo. Doido é um homem que bate em mulher. Covarde, covarde, além de outras coisas. E tem muita mulher que pensa: ah, mas eu não posso me separar do meu marido, ainda que ele tenha quebrado os meus dentes, me deixado cega de um olho, porque o casamento é sagrado. Se é sagrado, saia dessa porcaria, porque isso não é mais matrimônio não. Isso é violência, espancamento, isso é satanismo. Ouviu o que eu falei? Deus nos chamou, foi para a paz. É uma pena que muitas mulheres sofram, apanhem, quebrem as costelas, percam os dentes e pensem que vão continuar no matrimônio porque o casamento é sagrado. Se é sagrado, então isso não pode acontecer no casamento. Isso não é casamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um homem desse merece ser preso. Um homem desse merece ser entregue para a polícia. Ele precisa de um aconselhamento pastoral, com 5 machas engraúdo, olhando para ele na cara. Caba covarde, safado. Parece que tem algum desses aqui dentro para eu estar falando sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Meninas, muito cuidado, viu? Quando vocês forem casar, vejam como é que esse rapaz trata a mãe dele. Como é que ele responde, se ele cuida bem, se ele honra, se é gentil, educado. Não existe esse negócio de ele vai mudar. Se não presta agora, não vai prestar depois. Fruta podre cai só. Ouviu isso? É por isso que é importante as meninas terem cuidado. Quais são as coisas que elas usam para atrair o futuro marido? Porque carniça só atrai urubu. E isso é tão profundo que vocês só vão entender amanhã. Vocês estão me ouvindo? Vamos continuar aqui, Mateus capítulo 5. Já estou ficando nervoso. Então ele diz no versículo 45: façam isso para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Quer dizer, existe galardão para quem ama. Olha aí. Porque se eu amar quem me ama, eu não vou receber nada em troca. Mas se eu amar quem me persegue, se eu amar meus inimigos, se eu amar quem não merece, eu serei recompensado. Não há recompensa em amar quem me ama, falar com quem fala comigo, saudar os meus irmãos. Então ele diz: que recompensa tens? Fica implícito: nenhuma. Não fazem os publicanos exatamente o mesmo?
Se saudardes somente os vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Todo crente faz isso, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. É crente, opa, está de gravata, a paz do Senhor. Mas cadê os crentes falando com o povo da rua, o povo do mundo, os macumbeiros? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Como a senhora está? Não dá a mão não, por quê? Porque eu não quero me contaminar com esse espírito do mal. Você tem mais medo do que está nela do que naquele que está em você? Será que o que está em você não é maior do que aquele que está no mundo? Por que você acha que se pegar numa pessoa do mundo, aquilo vai passar para você e o que está em você não vai passar para ela? Alô? Eu não sei que bando de crente frouxo é esse que a gente está criando. Povo que tem medo de entrar nos lugares onde o povo é do mundo. Tem medo de abraçar, medo de pegar na mão, medo de falar. Como é que a gente vai ganhar esse povo do mundo, gente? Só se eles vierem para dentro da igreja? Nós é que temos que saber como lidar com eles, igual como Deus faz. Ele manda chuva para quem presta e para quem não presta. Ele faz o sol nascer para o bom e para o mal. Por quê? Porque Deus não é como o crente, graças a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Aí vem Jesus e diz, antigamente era assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala, o negócio agora vai mudar, ama o inimigo. Ora por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa, porque Deus faz isso, e se vocês são filhos dele, vocês têm que fazer também. E se eu disser para vocês que eu não soltei o meu relógio, meu cronômetro, deixa eu ver quanto tempo passou aqui, 46 minutos, está gravando aqui, graças a Deus. O que significa isso? Significa que nós temos que parar para pensar, será que nós entendemos o que a Bíblia ensina sobre amor? Será que sabemos qual a importância do amor na vida do cristão? Será que estamos esperando receber galardões de Deus sem amar? Por que a gente vai ser galardoado? Se parece que a recompensa vem por meio da prática do maior mandamento. Porque se existem pecados maiores do que outros, o maior pecado é desobedecer o maior mandamento. Se o maior mandamento é amar, quem menos ama, menos será recompensado. Mesmo que não perca a sua salvação, vai deixar de ganhar muito. E não tem nenhum crente aqui metido a besta que não quer ganhar os seus galardões quando chegar lá no céu. Agora, você perde galardões quando você não faz o que deve fazer. É pecado fazer o que não deve, mas é pecado não fazer aquilo que deve. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Aí você me pergunta, mas Natan, amar o próximo como a si mesmo não é o novo mandamento? Não. Eu sei que eu já comecei a explicar isso, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Nós vimos que amar o próximo como a si mesmo, ou amar o que é chegado, aquele que está perto, os filhos do meu povo, é uma coisa que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus até cita em Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, lá em Levítico 19, 18, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, a expressão amar o próximo como a si mesmo, em primeiro lugar, é uma coisa que está associada ao conceito da lei. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? O caldo vai engrossar. É uma coisa que está associada ao conceito da lei, o que quer dizer que todas as vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento, ela aparece em conexão com alguma coisa que Paulo está tentando explicar sobre a lei. E veja, nós não estamos debaixo da lei, ainda que não estejamos sem lei para com Deus, porque estamos debaixo da lei de Cristo. Mas não estamos debaixo da lei de Moisés. Cristo se fez maldição por nós, tornando-se ele maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a gente por Cristo Jesus. Quem é da lei está debaixo da maldição, porque maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas para cumpri-las. E não há ninguém que possa cumprir tudo aquilo que está escrito na lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas todas as vezes que Paulo vai explicar sobre a essência da lei, o que é aquilo que é mais importante na lei, no Novo Testamento, aí ele usa essa expressão. Porque de tudo o que a lei falava, de todos os 600 e lá vai bala, mandamentos que a lei tinha, a essência, o mais importante era a fé, a misericórdia e a compaixão. Fé, misericórdia e amor. É por isso que quando ele queria falar da essência da lei, ele falava sobre amar o próximo como a si mesmo. Nas vezes que isso aparece no Novo Testamento, nós vemos Paulo falar sobre esse assunto em Gálatas 5,14, Romanos 13, do 8 ao 10,
Mateus 22, do 36 ao 40. Eu vou ler para vocês. Em Gálatas 5,14, Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, 2 pontos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Espera aí, mas isso é o que? É a essência da lei. Ele diz: toda a lei, não importa os detalhes, aquelas minúcias, esses preciosismos dos religiosos, não importa os detalhes que está lá não, a lei todinha se cumpre numa coisa só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas veja que ele está falando sobre o cumprimento da lei, porque é uma questão que neste contexto ele quer ensinar. Em Romanos 13, do 8 ao 10, nós lemos parcialmente essa passagem aqui. Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí ele diz: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E nós sabemos que Paulo está fazendo aqui uma menção do decálogo, os 10 mandamentos que nós conhecemos, que foram deixados por Deus, que são a essência do período da lei de Moisés. Mas veja que ele não cita todos. Ele cita: não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. Para no 4º mandamento. Aí olha o que ele diz, como se Paulo não soubesse. Ele diz: e se há qualquer outro mandamento, há ou não há? Há ou não há? Há. Ele cita 4 e diz: e se tem qualquer outro? Não interessa, porque tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja que quando ele associa o amar ao próximo como a si mesmo, no Novo Testamento, todas as vezes é uma conexão com o sentido da lei. É uma narrativa didática querendo explicar a essência da lei. Mas todas as vezes ele quer mostrar que nós estamos em uma nova aliança, com mandamentos superiores e promessas superiores. Mas sempre que ele cita Levítico 19, 18, ele quer dizer que essa é a essência da lei. Se alguém quer falar sobre guardar a lei, então a pessoa tem que entender que a essência da lei é amar o próximo como a si mesmo, mas não é o novo mandamento. Daqui a pouco vocês vão entender. Quando chega lá em Mateus capítulo 22, tem uma conversa de Jesus com alguns religiosos da época. Diz no versículo 36 que alguém disse: mestre, qual é o grande mandamento? E eu quero lembrar que nesta ocasião aqui de Mateus, ou dos evangelhos de forma geral, Mateus, Marcos, Lucas e João, a nova aliança ainda não tinha começado, porque a nova aliança só vai ser estabelecida quando há mudança de sacerdócio. Lá em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 12 em diante, diz que só há mudança da lei quando há mudança de sacerdócio. Se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria, porque ele era proveniente da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdote, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. Ele só foi feito sacerdote segundo a lei, a ordem de Melquisedeque, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Aí sim, ele foi feito sacerdote eternamente pelo poder da vida indissolúvel. Enquanto estava na terra, ele não foi declarado sacerdote e não houve mudança da lei, porque quando há mudança de sacerdócio, diz o versículo 14, aí há mudança da lei. Então a lei ainda estava em vigor. Jesus nasceu debaixo da lei, morreu debaixo da lei, mas ressuscita criando uma nova aliança. Então a pergunta é coerente, porque o homem que pergunta a Jesus quer saber qual é o maior mandamento vigente daquela aliança que ainda está em vigor. Então ele pergunta: qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala uma coisa que está em linha com aquilo que estamos falando aqui repetidamente, e que Paulo mencionou nas passagens que nós citamos. Jesus diz no versículo 40: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, você observa que todos os textos que nós lemos, que falam sobre amar o próximo como a si mesmo, estão diretamente associados ao conceito essencial da lei. A lei se resume em quê? Toda a lei se cumpre como? Qual é a coisa mais importante da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como
você ama a você mesmo. Mas este não é o novo mandamento. O novo mandamento é um pouco mais do que isso. Onde nós encontramos o novo mandamento? Nós encontramos em João capítulo 13, versículo 34, João capítulo 15, versículo 12. E eu me pergunto, por que a gente não observou que Jesus foi bem claro, nas duas ocasiões, no mesmo evangelho, João 13, depois João 15, falando o que é o novo mandamento. Em João 13, 34 ele diz: novo mandamento vos dou. Não tem como ter dúvida, esse é o novo mandamento. Ele diz: novo mandamento vos dou, 2 pontos: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí você diz: ué, Natan, mas o novo mandamento não está associado à questão do amor? Sim, mas há uma diferença. João 15, 12 é quase a mesma coisa. Jesus repete, dizendo: o meu mandamento, porque tem o mandamento de Moisés, que é um mandamento antigo, e tem o mandamento de Jesus, que é o novo mandamento. Ele diz: o meu mandamento é este: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Onde é que está a diferença? A diferença é amar o próximo como eu me amo, e amar o próximo como Jesus me ama. O mandamento antigo é amar o próximo como eu me amo. Só que tem gente que não sabe o valor que tem. Tem gente que não se ama, não se valoriza, espírito de autocomiseração, vive deprimido, não acha que tem valor, não acha que deve se amar, acha que não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Você vai me amar com esse amor fuleiragem desse jeito? A mim não. Você me deve um amor muito melhor do que esse. Porque o novo mandamento não é que você me ame como você se ama. E se você não se amar como convém? E se você não souber o valor que você tem, você vai me amar assim para cima de mim? Não, compadre. Para cima de mim não. Ah, Natan, como é que eu tenho que te amar? Como Jesus te amou. O novo mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, não como as pessoas se amam, mas Jesus disse: como eu vos amei. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí sim, agora eu quero ver. Porque amar como Jesus ama, meu irmão, não é brincadeira não. Que ali sabe amar, viu? O homem deu a sua vida. Ele deu a sua vida pelo bem dos seus inimigos. Jesus estava na cruz, foi perseguido, caluniado, cuspido, zombado, na cruz, sendo assassinado pelos seus opositores. Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse esses crentes de hoje em dia metidos a besta, ninguém tinha feito essa oração. Perdoa eles, porque eles não sabem. O que é que a pessoa faz? Mata, Senhor, porque está tocando no ungido do Senhor. Não tem ninguém mais ungido do que Jesus. E Jesus orou por eles dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas aí é Jesus, né? Sim, e Estevão, que fez exatamente a mesma coisa, comedor de feijão igual a nós. Estevão, apedrejado, Paulo estava lá, vendo. O que foi que Estevão fez? Ele amaldiçoou, ele jogou praga. O que foi que ele fez? Ele levantou os olhos aos céus e ele disse: Pai, perdoa-lhes não lhes impute este pecado. E, expirando, morreu. Hein? Isso é amor. E esse amor incomodou o Paulo, tocou o coração. Uma sementinha do amor foi plantada no coração de Paulo. Aquilo incomodava ele. Tanto é que foi a primeira coisa que Jesus perguntou para ele: está difícil, né, irmão? Está difícil, né, amigo? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ninguém entende isso, mas Jesus está dizendo: eu sei que o testemunho dos crentes, do amor que eles têm pelos seus perseguidores, é uma pedra no teu sapato. Paulo estava sendo incomodado com aquele amor, com aquele testemunho. Estevão morreu orando por quem lhe matava. Uau! Isso é amar como Jesus amou. É por isso que o amor é sofredor.
suporta, sofre, espera, é paciente, é benigno, não é interesseiro, não busca os seus próprios interesses, não se conduz inconvenientemente. No mundo, de vez em quando a gente ouve falar nos programas de televisão, na área policial, o homem matou a mulher porque a mulher deixou ele. Aí o repórter pergunta: mas rapaz, por que você matou ela, rapaz? Você não deixou ela ir embora? Não, eu matei porque eu amava muito. Você não queria ficar comigo, não ia ficar com ninguém não, porque eu amava demais. O povo do mundo é assim, mata porque ama. Mas na igreja, gente, nós devemos fazer viver. Esse amor do mundo egoísta, que mata por amor, é um amor satânico, é um amor diabólico, é um amor carnal. Mas o amor cristão é aquele que morre para que a pessoa tenha vida. Você abre mão dos seus direitos, você renuncia, você baixa a cabeça, mesmo estando certo, você sofre injustamente. Ouve bem isso, você sofre injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Esse é o amor bíblico. Eu sei que tem gente que pensa que isso não está na Bíblia, mas está. Lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9, ele vai falar sobre várias características de um verdadeiro cristão. Ele diz que uma das características mais marcantes é que o cristão tem uma vida exemplar nas perseguições injustas. Ele não reage como o povo do mundo, ele não rebate como o povo do mundo, ele não entra da carne como o povo do mundo, ele sofre injustamente, suportando tristezas por causa da sua consciência para com Deus. Está escrito lá. O amor é sofredor. Aí tem gente que está pensando assim: ah, Natan, por que não me avisaram antes? Se eu soubesse que a lei dos crentes era assim, eu nem tinha vindo para a igreja, nem tinha virado crente. Não seja por isso, meu querido, ainda tem tempo para a sua vida. Vá-se embora, vire macumbeiro. Faça isso. Se isso vai te agradar, te fazer sentir melhor, vai-se embora. Agora, se você quer crescer em Deus, agradar o coração do Pai, representá-lo de forma correta, você precisa urgentemente aprender a amar. Amém, irmãos? O novo mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como Jesus te amou. Se você não sabe o amor que Deus tem por você, você não está pronto para conviver com os irmãos, porque você não vai amar como convém. Você vai ser aquela pessoa que é fofoqueira, que se mete na vida dos outros, que fala mal de todo mundo, que sempre está fazendo confusão porque quer os seus direitos. Mas se você sabe o quanto você foi perdoado, o quanto você não valia nada, o quanto Deus te amou, você jamais vai maltratar uma pessoa que está querendo pisar no seu calo, porque você vai ter pena, misericórdia, compaixão dessa infeliz. Você vai ter pena, compaixão, você vai orar por ela, você vai interceder por ela, você vai amar essa pessoa como Jesus Cristo te amou. Esse é o verdadeiro sinal de uma pessoa espiritual. Quer ver uma pessoa espiritual? Você não vai encontrar em nenhuma outra área. Não é porque não bebe, não é porque não fuma, é quando essa pessoa ama. Uma pessoa que ama de verdade é uma pessoa verdadeiramente espiritual. Porque Deus é amor, e o fruto do Espírito é amor, e o amor é sofredor. Amém, irmãos? Eu espero que essa ministração de hoje à noite não fique restringida a esta noite, que você possa pensar sobre isso na sua casa. Pense sobre como você tem tratado as pessoas que são diferentes de você, aquelas pessoas que deixaram de vir para a igreja por causa da sua importunação, porque você é um crente chato, que pega no pé das pessoas que não são como você, que não vivem como você, e você fica importunando a vida daquela miserável, porque você não sabe amar, você só sabe bater, brigar, chatear, incomodar. Para pensar, será que você está dando um bom testemunho? Será que você está testemunhando o amor que Deus tem por essa pessoa? Ou você está fazendo com que ela fique cada vez mais longe, porque não quer ver sua cara nem pintada? Alô? Eu acho bonita essa falsidade de vocês. O pessoal chega na igreja empolgado, aí fica: fala Deus, fala Deus. Aí Deus começa a falar de verdade, faz todo mundo assim caladinho, mas cala Deus, cala Deus. Pensa, viu? Pensa em como você tem vivido.
como você tem amado as pessoas, como você tem convivido com elas. Não existe, irmãos, demonstração maior da vida de Deus na tua vida do que amando como Ele amou. Amém? Obrigado pelo carinho, beijo no coração, até a próxima em nome de Jesus. Amém.